2 Reis 4:38. Quem aqui está pela primeira vez na família Nova Aliança? Faz um sinal. Você que está a primeira vez no Passo de Fé. Uau, que legal. Sejam bem-vindos. É uma honra, uma alegria. Faça passos de fé. Queridos, eu tenho o costume de dizer que Passo de Fé não é um culto, é um estilo de vida. Sabia que muitas pessoas que fazem Passo de Fé, elas nem vêm aqui pedir nada, elas vêm só agradecer. E esse culto é tão gostoso, os louvores são tão gostosos, e é um ambiente de tanto amor e de tanta fé, que renova você. Então tem assim uma multidão de pessoas que dão passos de fé para agradecer, e como estilo de vida, e ao mesmo tempo também fazem passos de fé intercessório, passo de fé por alguém, por um membro da família, um amigo. Então nunca deixe de dar passos de fé. Às vezes você, nem a irmã recebeu a bênção dela rapidinho do emprego, faça por alguém agora. Lembre de alguém que está precisando muito e talvez nem tem força de chegar aqui, mas você vai ser esse canal de Deus para abençoar a pessoa lá. Você pode dizer amém por isso? 2 Reis 4, do 38 ao 41. Abra sua Bíblia comigo. Se você não trouxe, está projetado aqui já. 2 Reis 4, do 38 ao 41 diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo a apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Queridos, esse texto que nós lemos, ele conta um pouco aqui de uma jornada do profeta Eliseu. E Eliseu foi profeta no Reino do Norte. Talvez você não está familiarizado com a história de Israel. Eliseu é o sucessor de Elias, aquele que recebeu uma porção dobrada. E depois do reinado de Salomão, houve uma divisão em Israel. Então ficou o Reino do Norte 10 tribos, Reino do Sul 2 tribos. E Eliseu era profeta no Reino do Norte, e num período da história muito sombrio, aonde Israel tinha se afastado de Deus, porque esse era o nome que levou a nação do Reino do Norte. A nação do Reino do Sul passou a se chamar Judá, a capital Jerusalém, e a nação do Reino do Norte, a capital o nome da nação Israel, capital Samaria. E era muito difícil ser profeta nessa época, porque ele era muito perseguido, era persona não grata como Elias, e a nação estava afundada na idolatria. E sempre há muita fome. A fome é uma das consequências de nós nos afastarmos muitas vezes do propósito. E a nação estava com fome. E naquele período de muita fome, muitas pessoas elas buscam a provisão em muitos lugares. Como naquele tempo, talvez você possa falar: mas eu não estou com fome, está tendo tudo para comer, graças a Deus. E nós estamos vendo um momento que não estou tendo fome. Não é isso que eu estou falando. Porque não existe só fome física, existe fome emocional, existe fome espiritual. E muitas vezes nós estamos buscando saciar a nossa fome num ambiente errado. Nós estamos buscando um milagre no ambiente errado. E às vezes nós aplicamos a nossa fé na direção errada. E aqueles moços que vieram, que era da escola de profetas, chegaram até Eliseu com fome. E Eliseu manda preparar um caldeirão de ensopado com o que tinha.
Note, por mais que haja fome em outros lugares, na presença de Deus sempre haverá provisão. Na presença de Deus sempre terá aquilo que saciar a sua fome. Mas aqueles moços dos profetas, da escola de profetas, saíram para ajudar, com a melhor das boas intenções. E eles foram até o campo. E um desses moços, presta bastante atenção, encontrou uma coloquíntida, que é uma espécie de pepino bravo. Sem saber, pegou o manto dele, encheu daqueles pepinos bravos e trouxe. E dentro de um caldeirão não contaminado, ele coloca aquelas coloquintias, os pepinos bravos. E às vezes nós também vemos exatamente isso. Sem nós sabermos o que estamos fazendo num período de fome, tentando resolver um problema, nós tentamos ajudar Deus. E muitas vezes nós trazemos para dentro da nossa vida veneno. E nós colocamos dentro desse caldeirão, que é a nossa vida, veneno. E eu quero falar sobre a fé que transforma a morte em vida. Porque Deus trouxe você aqui para transformar a área de morte da sua vida em vida. Queridos, a primeira lição que esse texto nos ensina é que sempre haverá períodos de fome na nossa vida. Por mais que você sirva ao Senhor, Eliseu e os profetas serviam ao Senhor. Sabe o que é pior do que passar um período de dor na vida? É achar que Deus te abandonou no momento da dor, ou achar que aquela dor que você também está passando é um sinônimo de rejeição de Deus. Pior do que a fome e a dor que nós passamos, os problemas que nós enfrentamos, é o sentimento de abandono de Deus. Isso é pior do que a necessidade. E sabe o que a fé nos ensina? Que Deus não nos prometeu que nós não teríamos aflições, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. A nossa fé, queridos, é exatamente isso. É nós entendermos que mesmo nos períodos de fome, escassez e dor, Deus continua com você. Sempre haverá períodos de fome, de escassez, de dores, momentos de aflição. Mas você não pode se esquecer do mais importante: Deus está com você em todos os momentos. Em todos os momentos. Sempre haverá cuidado de Deus nas nossas adversidades. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto, e a primeira é que por mais que você sirva a Deus, você também pode passar por dores e por lutas, porque a nação inteira, uma boa parte, quase toda, estava afastada do Senhor, e as consequências vieram sobre todos. A segunda lição é: não espere as coisas mudarem para ir à luta. Fale para a pessoa do seu lado: não espere as coisas mudarem para ir à luta. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha assim: quando as coisas mudarem eu vou me levantar. Não é quando as coisas mudarem eu vou levantar. Eu vou levantar para as coisas mudarem. Isso é aplicar fé. Muitas vezes nós olhamos para a situação e vemos: tem fome, a situação está escassa, não tem por que eu ir atrás de alguma coisa se tem fome. Não. Os tempos de crise pedem que você se levante em fé e não em medo e paralisia. E aqueles moços se levantaram para ajudar, para procurar alguma coisa numa região de seca. E muitas vezes, olhando para o resultado do que eles trouxeram, ou do que aquele rapaz trouxe, talvez você diga: não vale a pena levantar para procurar uma coisa num tempo de escassez, porque o que ele trouxe para dentro da panela foi morte. Queridos, presta bastante atenção. Nós somos especialistas em trazer morte muitas vezes para dentro da nossa vida. Nós somos especialistas muitas vezes em tentar ajudar Deus no momento de dor, e em vez de nós ajudarmos Deus, nós atrapalhamos Deus. Mas nem por isso, nem por causa dos nossos erros, e nós tentarmos ajudarmos Deus e trazermos veneno para a nossa vida,
nós devemos deixar de agir e de acreditar. Porque se nós somos especialistas em trazer veneno, Deus é especialista em transformar veneno em vida. Isso é muito importante você e eu entendermos. Porque muitas vezes, por causa de uma escolha errada, de um relacionamento errado que você entrou, de um negócio errado que você fez, por causa de uma doença que você contraiu, e nós desistimos de uma luta, desistimos de ir à luta de novo, por causa da decepção do passado, e aquilo vira uma paralisia na nossa vida. A frustração vira generalização. Mas os nossos erros não nos pede para parar, nos pede para continuarmos, irmos à luta, mas agora na direção certa. Nós temos que aprender com os nossos erros e não desistirmos de lutar. Sabe qual que é a diferença de uma pessoa que coloca veneno dentro da vida, mas está no ambiente certo, andando com pessoas certas no lugar certo, daquelas que colocam veneno dentro da vida, estando no ambiente errado, andando com pessoas erradas? Quem aqui já errou na vida, colocou veneno para dentro? Eu já estou com a mão levantada. Quem já fez escolhas erradas, amizades erradas, negócios errados, que você fala, cara, eu não podia ter entrado nisso, eu não podia ter colocado dinheiro nisso, eu não podia ter feito isso. Quem já errou aqui? Pronto, sabe qual que é a diferença de nós? É porque nós estamos no ambiente profético, nós estamos na presença de Deus, diante dos profetas, e mesmo quando nós colocamos venenos para dentro, mas estamos no ambiente da presença de Deus, andando com Deus, com o profeta de Deus, Deus transforma a morte em vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai transformar a sua morte em vida. O seu prejuízo vai virar lucro, porque você ganhou aprendizado, você ganhou fé, e você ganhou crescimento. Aquele moço, quando o trouxe na melhor das intenções, e nós somos assim, muitas vezes nós não sabemos o que estamos colocando para dentro, estamos colocando. Aquele moço não conhecia aquela planta, ninguém conhecia, e a gente é assim, a gente não sabe. Há caminhos que parecem ser direitos, como eu falei no domingo, e aí ele coloca para dentro pensando que está ajudando. De repente, quando eles provam aquele caldo e que começam a beber, começa a língua a pinicar e começa a formigar, e aí é sinônimo do quê? Veneno. Aqui nós temos o nosso jambu, que pinica a língua, mas é diferente. Quando eles sentiram dormência e formigamento, o que eles já sabiam? É venenoso. Vem o desespero. Queridos, talvez você entrou aqui desesperado, olhando aos olhos humanos não tem solução. Olha, até o que tinha de bom se perde pelo que se colocou de ruim dentro. E às vezes você fala, pastor, até o que sobrou vamos ter que jogar fora. Eu quero declarar que não só você não vai jogar fora, mas Deus vai transformar veneno em vida na tua vida. E hoje é um dia de mudança, que Deus vai virar as suas más escolhas em milagre. Queridos, Eliseu, essa é a diferença. Quando nós estamos no ambiente certo, no ambiente da graça, Eliseu vai lá e pega a farinha. E nem a farinha de Cruzeiro do Sul, que é a melhor do Brasil, nem aquela farinha pode transformar veneno em antídoto, comida envenenada em comida boa. Mas sabe o que transforma veneno em antídoto? O que transforma coisas perdidas em coisas restauradas? Fé. Fé na direção certa, fé na pessoa certa. E você está dando passos de fé na direção certa, diante da pessoa certa, que é o Senhor. Eliseu falou, não vai perder não. E eu quero declarar que não vai perder não. Pega a farinha lá.
Rapazinho foi lá, o moço dele pegou a farinha. Foi lá, pegou a farinha e colocou na panela. Ele não orou, ele não fez nada, ele só aplicou fé, gente. Vocês estão entendendo isso? Ele não falou assim, ó, em nome de Yahvé, uma oração de 12 horas. Como Jesus muitas vezes não orou, só pode te dar graça, pode ir. Os 10 leprosos, olha, Senhor, cura-nos. Vá apresentar o sacerdote. Não teve oração, não teve nada. Porque o que faz o milagre acontecer é fé. É fé. E eu quero declarar hoje que você coloque para dentro desse caldeirão que é a tua vida. De repente aquilo que está perdido, você pode dizer, pastor, está perdido, pastor. Coloca fé, porque até o que você pensa que perdeu, Deus vai salvar. Deus vai salvar. E sabe o que é mais impressionante do que a farinha? É a fé de quem estava ali no profeta. A Bíblia diz, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Queridos, a palavra ela só tem poder quando é liberada de uma maneira profética e é acreditada em quem está recebendo. Então receba essa palavra no seu lugar, dizendo, eu creio e eu tomo posse dessa palavra na minha vida. E sabe o que prova que eles creram? Eles comeram da comida. Ou seja, a fé não é uma coisa que você, Maria, fala com a boca. É uma coisa que você coloca dentro de você. E para isso você não pode olhar com os olhos naturais. Porque os olhos naturais olham para a situação de estar perdido. O casamento está perdido, pastor, a saúde está perdida. Pastor, esse dinheiro está perdido. Pastor, está perdido. E Deus fala, não. Coloca fé, porque até o que está perdido e o que era veneno vai virar bom para comer. E até aquele pepino venenoso virou pepino bom para ser comido.